Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Beleza, mais uma vez estamos aqui reunidos, né? Que semana que seja já que a gente tá, hein? Não faço nem Não ideia. sei, Começou mas tímido, né? Vamos aproveitar um pouquinho desse tempo, assim, né? Para não deixar os nossos laços se romperem. A gente cria virtual, a gente faz uma semana ou outra, pensando que ia ser pouquinho, né? De repente. estamos aí ao longo de mais, com certeza, de mais de 8 semanas. É. Mas é uma grande honra para nós, pode ter certeza disso. É essa responsabilidade que assumimos de falar um pouquinho das coisas do Evangelho de Jesus para manter a nossa união, né? O espírito de grupo, de pertencimento ao Centro Espírita Portal da Luz, que é o nosso objetivo primeiro, né? Nos ligarmos, aproveitarmos esses instantes da nossa vida para nos conectarmos às coisas de Deus. E o Portal da Luz sempre foi o nosso portal de acesso, né, às coisas de Deus, por assim dizer. Então a gente faz deste meio virtual uma caminhada também, né? E como sempre sugerimos a todos os irmãos, vamos utilizar esses instantes para fluidificação da nossa casa, né? Para limpeza espiritual da nossa casa. Que a gente possa fazer desses instantes de reflexão do Evangelho, meditação, um momento de transformação do nosso ambiente psíquico, né? Para que a gente possa receber e dar acesso aos espíritos superiores, visitando as nossas casas, os nossos lares, cada cômodo, cada um de nós dentro do nosso dia a dia acaba comprometendo um pouco, né, por assim dizer, a qualidade espiritual do ambiente, e a gente conta com essa assistência dos amigos espirituais a nos auxiliar também nesse aspecto. E como recurso acessório, a água fluidificada. Muitos dos nossos irmãos frequentadores do Portal da Luz, também outros que estão tendo contato com a rede mundial de computadores no portal do Centro Espírita Portal da Luz, passam por necessidades, né? Afligem-se no dia a dia, alguns tomados por angústia, depressões, e é um momento de fazer a sua própria terapia, né? Os recursos estão escassos em termos de atendimento humano, mas os espirituais são abundantes, que a gente possa deixar então nosso recipiente com água reservada, para que nestes instantes do nosso Evangelho possa ser transformada em medicamento para as nossas necessidades. O recurso da fluidoterapia é acessível a todos nós, indistintamente, desde que a gente queira, desde que a gente se coloque de uma forma receptiva a isso. E é um recurso muito recomendado, né, pela espiritualidade amiga, mas nem sempre utilizado. Às vezes a gente prefere correr atrás da farmácia, buscar um medicamento, uma pílula qualquer que tire as nossas dores, e esquece que tem um recurso muito mais efetivo e transformador, que é a fluidoterapia, a elevação do pensamento, a prece, né, até Deus. E vamos simbolicamente dar início aos nossos trabalhos, agradecendo a Deus pela vida, pelo dom da vida, pela saúde, pela família, pelas oportunidades de crescimento que temos. Agradecemos pelas faculdades do raciocínio, da memória, dos sentimentos, que nos é habilitada nesta encarnação como ferramenta de progresso, como ferramenta de desenvolvimento. Que nós possamos fazer bom uso dessas ferramentas, buscando o nosso aprimoramento moral e também a colaboração para com a obra, dividindo, repartindo os recursos que nos são disponibilizados a todos os nossos irmãos encarnados. E assim, da forma como Jesus o fez, nos ensinou a orar, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, essa noite a gente separou um tema que nós vamos, como sempre, encontrá-lo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a obra codificada por Allan Kardec, e a gente separou o capítulo 7 para tratar nesse final de semana, né?
Bem-aventurados os pobres de espírito. Por hoje a gente separou um trechinho da lição, a primeira lição, que é o que se deve entender por pobres de espírito, né? É o item 2 do capítulo 7 deste Evangelho segundo o Espiritismo. E o trecho que nós separamos vai dizer que os homens cultos e inteligentes segundo o mundo fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhe superior, pudesse rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas desse mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Aí então a lembrança que Allan Kardec faz da passagem de Jesus, quando no Sermão do Monte diz bem-aventurados aqueles que são simples de coração, né? Os pobres de espírito. A primeira identificação que nós fazemos com a lição é já a compreensão, né? De que ao se referir a pobres de espírito, como Kardec coloca nessa primeira trecho da lição, ele explica que se está tratando dos humildes, né? Aqueles que têm um coração humilde, aqueles que têm uma postura humilde perante a vida, são os bem-aventurados. E ele Jesus, na verdade, faz uma figura de linguagem, me parece aí. Jesus foi um exímio linguista, dentre todas as qualidades que tinha, né? Aliás, pensando bem, né? O espírito superior é aquele que detém o conhecimento de todas as áreas do saber, né? Então, por isso a gente fala, ele é um grande psicólogo, ele é um grande administrador, ele é um grande economista, ele é um grande professor, ele é um grande médico e ele é um grande linguista também, né? Um grande filho. Um grande filho. Eu pensei que você ia falar um grande físico, né? Também, né? Filho é uma das melhores qualidades dele, né? A fidelidade, né? O pai. Mas foi físico também, ele não transformou a água em vinho e entre outras peripécias, por assim dizer, capacidades que ele tinha. E dentro dessa habilidade ele sabia se comunicar muito bem e usava os recursos de linguagem, né? Eu me recordo aqui, por exemplo, agora estou pensando nisso, né? Ele usou muito bem a hipérbole, né? Quando ele fala assim, se sua mão é motivo de escândalo, corta, né? Ele usou uma hipérbole, é um exagero, né? Mas marca bem a passagem né? Usou metáforas, né? Uma metáfora que ele usou, por exemplo, é mais fácil um rico entrar, um cabelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Uma metáfora, uma comparação, né? E aqui me parece que ele usou o recurso aí um pouquinho até mesmo de ironia, assim, se a gente pensar, né? Porque enquanto os fortes de espírito, os cultos, os homens da ciência se consideram suficientes, Jesus vem e diz, bem-aventurados os pobres de espírito, então, né? Porque se este for o preço de ter o conhecimento, melhor seja a ignorância. E é claro que Kardec, comentando essa passagem, ele deixa isso muito marcado quando ele fala que não é possível acessar as coisas do céu, as coisas do divino, com uma postura de orgulho, de vaidade. Né? Que isso é uma possibilidade apenas para quem é simples, para quem tem o coração humilde. Né? E também de imediato a gente já faz a distinção ou o esclarecimento. Né? No nosso ponto de vista, não se pode nunca confundir humildade com ignorância. Né? Embora algumas pessoas humildes sejam também ignorantes, não se trata de sinônimo. Né?
A humildade nos parece mais relacionada com a compreensão de si mesmo, com o conhecimento das suas habilidades, o conhecimento das suas dificuldades, o conhecimento, compreensão e utilização dos seus recursos. Isso me parece ser humilde. Não querer mais do que é, tampouco menos do que é. Né? Então, é estar de acordo com as suas competências, de acordo com as suas capacidades. E o humilde, como nos parece nesse trecho, né? Enquanto o orgulhoso tem os seus julgamentos por inapeláveis, né? Ele faz a compreensão, quase sempre esse julgamento é rápido e raso. Né? Colocamos aí aos irmãos, usem o seu pensamento, usem a sua capacidade de associar fatos e conceitos e investigue a si mesmo primeiro e depois aos outros. Vejam quantas vezes nós nos colocamos na posição de julgadores, na posição daquele que dá um veredito sobre os fatos, sobre as pessoas, sobre os noticiários que nos chegam, sem nem mesmo fazer ideia dos fatos por completo. Né? A gente não tem a profundidade dos fatos, não tem a compreensão sequer dos sentimentos que envolvem os fatos, das relações que envolvem as pessoas, mas nos sentimos autorizados a já emitir uma opinião. Né? E quase sempre a opinião rasa, uma opinião rápida demais, não meditada, e na qual nos apegamos. Né? Não preciso dizer que quase sempre uma opinião que nos induz em erro. Né? Erro de compreensão ou, no mínimo, uma grande miopia em relação aos fatos, em relação àquilo que se põe à nossa apreciação. Né? E quando, por exemplo, Kardec destaca que as coisas do céu são mais acessíveis aos simples, àqueles que são humildes, me parece uma analogia bem interessante se a gente pensar assim. O simples, aquele que está até mesmo na ignorância, para chegar ao conhecimento da verdade ou à apreensão da verdade, basta saber, basta conhecer. Né? Então eu parto da simplicidade, eu parto até mesmo da ignorância, e com o esforço de pesquisa, orientação, educação, auto-iluminamento, eu atinjo a condição de saber, do conhecimento. Né? Agora, se eu sou um forte de espírito, um vaidoso do meu saber, das minhas vaidades, dos meus orgulhos, seguramente eu já estou em erro. Né? A minha análise já está em erro, a minha forma de ver o mundo já está na ignorância, por assim dizer, ou está no erro, na ilusão. Então eu vou ter dois momentos para acessar a verdade. O primeiro deles, destruir os conceitos antigos, para depois então ter acesso às verdades. Então está mais próximo de Deus o simples do que o orgulhoso. Né? Eu fiz essa correlação e me parece interessante. Ao mesmo tempo em que Jesus, quando propõe bem-aventurados os pobres de espírito, uma palavra que está na moda, né, vem nos últimos anos ganhando força, é a expressão do empoderamento. Né? Empoderamento das minorias, o empoderamento feminino. E Jesus já fazia isso. Né? Ele coloca no Sermão do Monte o empoderamento dos fracos. Né? Ele coloca o empoderamento daquele que sofre dor, bem-aventurados os aflitos, o empoderamento dos simples, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de espírito. Né? Então ele está nos tirando, por assim dizer, né? Nós estávamos naquela época, possivelmente, ou estamos até hoje naquela época, né? Se a gente rememorar os ensinos e tiverem compreensão que os ensinos de Jesus foram daquele momento para o futuro, né? E não só daquele momento. Então nós estamos nessa psicosfera de Jesus para que nos sentamos empoderados. Olha, ainda que na ignorância, se mantivermos a simplicidade, a pureza de coração,
teremos acesso, somos bem-aventurados, né? O que não se espera é uma postura de vaidade, uma postura de orgulho, né? Nossa, eu tô falando pra caramba, né? Hoje eu desembestei a falar. Né? Tá certo. Mas fala um pouquinho você, depois eu retomo se for o caso. Tá. Bom, cada vez que a gente lê um trecho do Evangelho, a gente tem as nossas impressões, né? E me chamou muito a atenção quando inicia a explanação de Kardec, quando ele coloca: bem-aventurados os pobres de espíritos, os humildes, porque o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Né? E ele continua dizendo que os orgulhosos, eles negam, eles contestam, acho que ele usou até a palavra contestam, né? Toda a beleza da criação, mais acima de tudo do Criador, quando ele nega um dos mais belos atributos da divindade, que seria, como está no texto aí lido pelo Alain, a ação providencial sobre todas as coisas desse mundo. Sim. Eu acredito que, sobre o ponto de vista do homem, desse que o Alain estava descrevendo, do orgulhoso, daquele que conhece, o cientista, que tem muito conhecimento, muita informação, muita pesquisa, ele até ele dá um valor, porque tem um valor, né? Senão nós nem estaríamos diante dessa pandemia com tanta esperança em Deus e nos cientistas. Né? Então, aqui não cabe a gente menosprezar, mas talvez sobre o ponto de vista, quando nós pensamos assim, que há uma negação dessa força maior, dessa força, desse poder extra-humano, que também é uma colocação do Evangelho, um poder extra-humano e de um mundo invisível, o homem acaba se colocando como o centro de um poder que não cabe a ele. E eu acredito, fazendo leituras da doutrina espírita, nesse processo evolutivo que nós vivenciamos, nós desenvolvemos, depois dos instintos, como Alain colocou, né, o instinto ele está muito mais perto da pureza, da simplicidade, do simples, do que o orgulhoso que começa a se perturbar, a se vangloriar e acaba se afastando dessa natureza divina, da natureza mesmo enquanto ciclo natural, eu pertencente a um reino animal, a uma criação onde tem um Criador. Aí eu pertenço, eu reconheço, eu agradeço e honro essa oportunidade toda. Então tem todo um olhar que vai diferenciando, e acho que é disso que eu gostaria de estar chamando a atenção, porque isso foi o que me chamou a atenção no Evangelho. Nesse processo evolutivo, nós saímos dos instintos e começamos a essa conquista do nosso mundo exterior. E nessa conquista do mundo exterior, nós observamos muito a natureza, os ciclos, o tempo, o movimento da vida. E como somos inteligentes, começamos a raciocinar, a pensar, a fazer escolhas, a fazer interferências nesse meio. E daí que vem toda a nossa ciência, até mesmo um poder de dominar toda a natureza. Talvez aí esse domínio, é o que o Alain estava destacando, é um mau uso, né, Alain? Sim, muitos aspectos, né? Quando ele deixa de ser racional, né? Quando deixa de ser racional, quando é egoísta, quando é materialista, quando não entende, por exemplo, de que a vida continua, quando ele não entende que temos relações com os outros mundos espalhados pelo universo, com o mundo diretamente invisível, aquele a qual todos nós vamos passar ao desencarnar, até que esses ciclos da reencarnação possam se cessar por conta do nosso desenvolvimento. Então, o que me chama a atenção é que quando o homem chega nesse patamar,
de se sentir orgulhoso por todas as conquistas, se sentir orgulhoso de tudo que ele consegue desvendar e descobrir, ele se coloca num patamar, assim, numa altura, num nível que muitas vezes pode acontecer de ele se perder dentro de si mesmo. E a gente vê, até é muito comum nos meios acadêmicos, tanta síndrome do pânico, suicídio, tanto uso de drogas, como a Alan falou, uma pílula, o uso de álcool. A pessoa precisa viver um pouco anestesiada, lógico que de forma aí forçada, quando há um uso de entorpecentes, enfim, precisa anestesiar um pouco porque não aguenta esse campo mental. E o campo mental vai fazendo com que o orgulhoso, nesse patamar que ele se colocou, ele comece a identificar uma grande angústia da sua alma, um vazio existencial, pela falta de conexão ao Pai, de conexão aos irmãos e à natureza que o cercam e que ele faz parte, quer ele tenha consciência ou não, queira ou não, nós precisamos viver nesse caminho reto, né? Que Jesus colocou para a gente, que ele exemplificou. E naturalmente, dentro desse processo evolutivo, começa a surgir então a necessidade de se desenvolver virtudes. Quando Jesus nos faz um convite das bem-aventuranças, ele nos chama ao despertar de sentimentos. E esse convite é o que o Evangelho de Jesus nos coloca, que são as virtudes do céu. Porque tudo fica de conquistas terrenas, mas o que permanece na nossa essência, que é espiritual, são todas as aquisições que nós fazemos. O patrimônio espiritual é isso, né? E a inteligência, os conhecimentos, esses também são patrimônios riquíssimos. O problema não está nessa conquista, mas no que nós escolhemos fazer de uso, ou de mau uso, ou de abuso dessas potências despertadas em nós. Por exemplo, quando a gente usa a ciência, que ela poderia libertar e trazer tantos irmãos com dificuldades, ela a aprisiona colocando-se num patamar de poder. Deu para entender o raciocínio? Fui clara? Foi clara. Né? E aí, o que me chama a atenção na sequência da leitura desse contexto, das bem-aventurados os pobres de espíritos, além do reconhecimento dessa ação divina sobre todas as coisas, é o outro atributo de Deus, que é ser justo. Porque em sendo justo, e a gente poderia se perguntar assim, mas por que eu vou me esforçar tanto nesse momento aí, por exemplo, eu estou isolado da minha família, por que eu vou deixar de sair, de ver as pessoas que eu gosto, sendo que está todo mundo saindo? Por que eu vou usar máscara, usar tanto álcool, limpar tanto a minha mão que chega até ressecar, sendo que as pessoas às vezes não estão nem preocupadas onde elas estão indo? Eu penso que o Evangelho ele mexe com a estrutura do nosso pensamento e ele nos convida a pensar de uma forma mais nobre. E a forma mais nobre é o seguinte: sendo Deus justo, ele não vai receber no reino dos céus de igual forma aquele que negou as suas leis em relação àquele que se submeteu às suas leis. E isso faz total diferença, porque como é que nós desejamos dar continuidade à nossa vida espiritual de forma, por exemplo, santa, tranquila, porque acho que isso todo mundo se pergunta: o que vai ser de mim quando eu morrer? A gente continua, a gente vai ver os parentes? São muitas perguntas. Pelo menos pra gente elas chegam, né, Alan? São muitas perguntas que nos chegam. E nós vamos chegar no plano espiritual do mesmo jeito que nós vivemos aqui. É uma continuidade, só deixamos de viver com o corpo mais denso, o corpo físico,
este fica. Mas agora, o que vai e o que permanece, e nós já conversamos com vocês, quando aquele homem que vivia toda a plenitude dos bens materiais e à sua porta vivia um mendigo, mas um mendigo que aceitou a sua condição, que viveu, como Alan disse, nem mais do que ele podia e nem menos do que ele podia, porque ele precisava passar pelaquela expiação dolorosa de ser talvez privado de bens materiais, privado de um reconhecimento e de um convívio familiar, para poder aí superar erros, escolhas errôneas do seu passado. E a diferença está aí quando os dois chegam então na erraticidade, porque aquele que aceitou e se submeteu a vivenciar aquilo que o seu planejamento reencarnatório lhe ofereceu, ele está de pleno acordo, ele ascende, ele continua com a relação com o divino, ao passo que aquele que vive e muitas vezes abusa, fazendo mau uso, sendo indiferente às necessidades do outro, não sabendo usar a riqueza, vivendo ali de forma egoísta os seus bens, se desfrutando de toda a sua riqueza, de comilança, enfim, como esse homem rico vivia, ele chega de que jeito? Desejando todas essas aquisições, todas essas condições materiais que ele não vai ter do lado de lá. E muito pobre, muito carente de recursos que poderiam fazer com que ele permanecesse ou estivesse ligado ao Pai. Eu não sei se eu fui muito... Você deixou destacado numa passagem de Jesus um critério de justiça divina, né? Mostrando que... talvez a gente pudesse argumentar, mas Deus também é misericórdia, ele vai receber igualmente. Se você lembrar da parábola do filho pródigo, o pai abençoou o filho que retornou arrependido. Mas eu vou lembrar que também tem a parábola dos talentos, né? Nossa. Onde o servo que recebeu um e não empregou bem foi retirado, foi jogado às trevas exteriores. Então a justiça está presente, como você colocou. Não é admissível que aquele que seguiu os princípios espirituais, a vontade de Deus, se aprimorou, tenha igual tratamento em relação àquele que afronta Deus, aquele que não reconhece a sua superioridade e duvida até mesmo. Né? Então você reforçou de uma forma bem tranquila, assim, compreensível. E a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né, Alan, durante o nosso estudo, o quanto que na condição evolutiva que nós estamos, a gente não consegue compreender as escolhas, os desígnios de Deus. A gente não consegue. Eu e o Alan, nós estamos falando todos aí. Mas nós começamos no nosso diálogo durante o estudo, nós pensamos sobre isso, porque é muito difícil nós compreendermos planejamento reencarnatório. E o fato é que se Deus é justo, ele vai ponderar todas as nossas ações, não somente as ruins, mas todas as boas que nós fizemos. E acho muito importante, já que nós estamos no momento aqui que serve para elevar os nossos pensamentos, não parecer aqui que nós estamos iguais aos jornais, né, televisivos que ficam repetindo situações que nos deixam em sentimentos de angústia, de desespero. Então eu gostaria de retirar a culpa. Sabe por quê? Porque muitas vezes erramos por ignorância, abusamos porque acreditávamos naquela ilusão. E está tudo certo perante a lei, à medida do possível, na medida em que nós vamos reconhecendo que erramos, que fizemos escolhas aí infelizes e que, acima de tudo, estamos dispostos a refazer o caminho. Isso é uma atitude que agrada muito a Deus, porque eu sou mãe e eu sei quando meu filho erra, a gente sabe... Qual é a diferença quando você tem o desejo de colocá-lo ali de castigo, retirando alguma coisa dele, ou quando você consegue permanecer no diálogo com ele, porque você vê que ele está se esforçando para compreender aquilo que é importante e necessário para a vida dele, como também aquilo que é normal e aceitável um filho, na idade em que ele está, ter os seus erros, seus deslizes. Mas só vai ser possível se houver uma humildade, né? Se houver o reconhecimento das fragilidades, da ignorância,
se houver a correspondência entre o que se vê e o que é, se não existir arrogância, se não existir a vaidade, o orgulho. Né? Exatamente. Então, reforçando tudo isso. Poxa, vamos deixar para domingo a gente dar continuidade, tratar mais um. Sim, Né? sim. Fala um pouquinho mais disso. Domingo a gente continua falando um pouquinho mais, então, dessa interpretação desse capítulo do Evangelho. Eu já pensei mais umas 3 ou 4 coisas aqui, eu falo domingo. Tá bom, então, gente, vamos para nossa oração final? E a nossa oração final pede que a gente intencione um desejo, né? Intencione uma necessidade. Faça uma investigação íntima e pensa, analisa o que você precisaria nesta noite que você pediria aos benfeitores espirituais. Reconheça a sua necessidade e se entregue a esse pedido íntimo. Quando nós pedimos, nós precisamos ter uma paz íntima e nos acalmar com esse pedido, porque a nossa intenção é que nós possamos ter coragem de olhar para essa necessidade, reconhecer aquilo que nos falta, e não que o pedido seja e se direcione a que todas as dificuldades, os obstáculos, os desafios que nos são apresentados sejam aí retirados pelos amigos espirituais. Então, nessa prece final, intencione um pedido. Leve a sua lembrança para o portal da luz, porque muitas vezes estamos ouvindo essa palestra, essa oração final, no meio da casa, onde tem outras pessoas fazendo ou falando sobre outros assuntos. A gente não conseguiu um lugar reservado para finalizar este momento. Então, busque agora esse recolhimento, vai para um canto, para algum lugar, por alguns instantes, você se conectar a essa espiritualidade amiga e, principalmente, se conectar à sua necessidade íntima. E a gente vai se acalmando para que este pedido, esse acolhimento aconteça agora. Sinta-se, respire e e entre em contato com as vibrações dessa música. Faça o seu pedido íntimo, intencione a sua oração e agora juntos, criando um potencial que vem da geração das nossas forças, da união das nossas forças, gerando energias que vão contribuir não somente com a nossa necessidade, mas com a necessidade dos nossos próximos, dos nossos entes queridos, dos nossos vizinhos, amigos, parentes, dos nossos desafetos, da humanidade, dos nossos políticos. Vamos juntos agora, cada um da sua maneira, imaginar Jesus tomando conta desse ambiente que nós imaginamos. E Jesus chegando nesse ambiente, ele vai dissipando toda e qualquer energia negativa que não seja compatível ao seu amor, à sua bondade, à sua alegria, à sua fé e à sua fidelidade ao Pai. E ele vibra tanto amor que ele dissipa todos os pensamentos desajustados, as emoções desequilibradas, as atitudes enganosas. E o que permanece agora
é este amor que nutre o nosso ser, que eleva os nossos pensamentos até o Pai e que naquela simples oração que Ele nos ensinou, que pede, que louva, mas que também agradece por tudo que somos e por tudo que temos, vamos juntos, seguindo Jesus na oração que diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, no céu, como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair diante das tentações, das ilusões, das depressões e das perturbações do mundo, porque nós acreditamos no seu reino, no seu poder, na sua glória, no seu amor. E assim encerramos dizendo que assim seja e assim já é. Bom, boa noite. Até domingo. Até.